igreja capaz do Senhor, amém? Você que trouxe sua Bíblia, seu aplicativo, abre no livro de Ruth. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos começar no verso 15. Primeiro, verso 15. O livro de Ruth, ele vai contar a história de uma família que vivia em Belém, Judá, que no tempo dos juízes houve uma fome em Belém. E eles ouviram falar de Moabe e se mudaram para Moabe para fugir daquela seca, daquela escassez que teve naquela época. Então a família se mudou para Moabe, a família de Elimeleque, Noemi, Quilom e Malom. Então lá eles habitaram naquela terra por um período que era para ser provisório, acabou se tornando 10 anos, né? E a palavra diz que os filhos de Noemi e Elimeleque, eles se casaram, Quilom e Malom, né? Então, Elimeleque, ele morre. Noemi fica viúva com seus 2 filhos. E passado mais algum tempo, morrem seus 2 filhos. Então, ela fica viúva e sem os filhos, só com as noras, né? Então, chega um ponto que ela resolve voltar para Belém, Judá, né? Para voltar para suas terras. E então ela resolve falar para suas noras: voltem para sua casa, para suas mães, seus pais, que ela já não tinha mais filhos para que elas pudessem casar novamente, né? Então, uma de suas noras resolve voltar, né? E a outra nora, Ruth, ela não quer voltar. O verso 15 diz assim: então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, com D minúsculo. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que repousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Amém. Até aqui por enquanto. Então, Ruth, ela viveu esses 10 anos com Noemi. E o que ela não escutou do Deus de Israel? O que ela não ouviu dos milagres, dos feitos que o Senhor fez por Israel? Ruth era moabita, ela era uma gentia, uma pagã naquela época, né? Então, olha a fé dela. Ela devia ter ouvido muito bem do Senhor, da boca de Ruth, os milagres, os prodígios que o Senhor fez. Olha a fé dela, fala: eu irei contigo, o seu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Então ela abre mão do paganismo que ela vivia em Moabe e aceita o único Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então aquilo que para Noemi era uma vergonha, vamos dizer assim, porque ela saiu de mãos cheias de Belém de Judá. E agora ela estava voltando vazia, sem o marido, sem os filhos, viúva e com a nora moabita ainda que era pagã, estava levando para Belém ainda. Então elas voltam para Belém e sem nada, e tinha que ter comida para comer. Então ela orienta a sua nora a ir pegar as espigas, recolher as espigas no campo, né? Então, sem querer, ela vai até o campo de Boaz, né? Aí então está escrito assim, ó:
capítulo 2, verso de número 12. Boaz, depois de ver tudo que Ruth estava fazendo pela sua sogra, ele diz assim para ela: que o Senhor te retribua tudo o que fizeste, e sejas ricamente recompensada por Yahweh, Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então ela abandona a vida que ela tinha em Moabe e vai para o Deus de Israel, o santo Hakadosh Baruhu. Então ela é honrada pelo Senhor. O Senhor restitui, o Senhor abençoa. Então Noemi, ela vai lá e orienta a tua nora para chegar junto de Boaz, honrada, sem atalho, né? Então o Senhor honra eles, honra Noemi, que até então ela queria se chamar Mara, amarga, né? Então o Senhor abençoa aquela família, elas são, como é que fala? Recuperada pelo parente mais próximo, né? Então eles se casam e o Senhor abençoa aquela família, eles têm um filho. E o filho é Obed. Para uma família que estava desolada, então agora está honrada. Além de ter um filho, o homem ainda faz parte da genealogia do Mashiach, do Senhor, de Davi. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Foi uma família honrada. E Noemi também fala sobre Boaz. Ao que Noemi declarou, Yahweh, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e para com os mortos. Acrescentou: este homem é nosso parente próximo, é um dos que sobre nós tem o direito de resgatar. Então aquilo que era para Noemi uma derrota se tornou em honra. O Senhor abençoou, ela teve o seu neto Obed e foi feliz na terra de Belém, em Judá. Amém? Então o Senhor, ele honrou Ruth, que era uma pagã. Eles foram honrados e voltaram para sua terra. Amém? Vamos orar? Aquele que pudesse ajoelhar, se prostrar, ficar de pé. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai, te agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai, de vida e vida com saúde, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia abençoado. Mais um dia, Pai, que levantamos da cama, Pai, estamos andando, respirando e com saúde, Pai. Pai amado, Pai querido, Santo Deus de Israel, eu te peço, Pai, abençoa, Pai, cada um que aqui veio, Pai, cultuar o Senhor, meu Pai. Abençoa sua casa, sua família, Pai, seus celeiros, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Pai, abençoa os nossos pequeninos, Pai. Visita as nossas criancinhas, Pai, livra do mal, livra do maligno, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço também, Pai, cerca, Pai, este tabernáculo, Pai, com uma redoma de fogo, Pai. Envia os teus anjos e arcanjos a acampar ao nosso redor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa o teu povo, Pai, com a tua presença, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Seja bem-vindo, Pai. Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade, Pai. Usa o teu servo, usa a tua serva, Pai, na palavra nessa noite, Pai. Ministra os nossos corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento ainda em espírito, momento que estamos glorificando o nome do Senhor, glorificando a Deus pela semana. Muitos agora estão celebrando a festa da carne. Eles estão escravos de espírito das trevas. A terra está clamando por santidade. E você decidiu estar aqui hoje. Você podia estar na folia, podia estar pulando,
Mas você está hoje, não, eu quero me santificar, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero me santificar porque Deus é Deus santo, Ele é santo, eu preciso ser santo. Então, meus amados, neste momento agora, eleve o seu espírito. Você adora um Deus que é santo, um Deus que convida você a ser santo. Ele fala, sede santos como eu sou santo. Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz. Glorifica a Deus pela tua semana, glorifica a Deus pela tua vida, glorifica a Deus pela tua existência. Ele te escolheu no ventre. Adore ao Pai eterno, adore ao Senhor, adore. Ações de graças. Você tem coisa para agradecer a Deus? Você tem algo para agradecer a Deus? Agradece ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo alimento de hoje, porque eu dormi bem. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um ventilador em casa, porque eu tenho um ar-condicionado. Obrigado, meu Deus, pela água gelada, eu tenho geladeira. Obrigado, meu Deus, porque eu posso matar a minha sede, Pai, enquanto muitos não têm o que tomar, meu Deus. Está seco, Pai, no Irã, Pai. Já não tem água para beber em alguns países, Pai. São sinais do fim. Queremos agradecer, Pai, pelos nossos familiares. Queremos agradecer pela vida, pelos alimentos, pelo salário, pelos pagamentos, Pai, por ter nos abençoado grandemente, Pai. Queremos agradecer, Pai Santo, pelo hoje, porque dormimos bem, acordamos bem por causa do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Rabala vai começar a agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela tua vida. Ele te perdoou os pecados. Acenda, levanai o seu espírito, eleve a sua alma. E deixa o espírito de Adonai passar por aqui. Deixa o espírito do Criador passar por aqui. Deixa o espírito de Adonai passar por entre você. Hoje o Adonai Todo-Poderoso, ele quer falar com você hoje. Oh, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus que dá vida, Deus que dá trabalho, Deus que dá alegria, que dá graça, que dá sonhos. Vamos glorificar a Deus neste momento com ações de graças. Neste momento eu chamo minha querida amada Altíssima, ela vai compartilhar o que Deus fez na vida dela. Ela estava passando por um momento difícil, mas ela orou ao Senhor, pediu oração e conta para nós as bênçãos que o Senhor tem te abençoado. Paz, igreja. Então, eu estava trabalhando numa farmácia, só que eu não tinha vida mais, né? Trabalhava de segunda a segunda, um domingo eu folgava, outro trabalhava, e daí até que começou a época da faculdade. Aí seria eu ou a menina que ia sair. Só que eu estava no meu horário certo, então quem iria sair seria minha amiga. Só que eu não estava feliz naquele ambiente, estava me fazendo mal, então eu senti que era a oportunidade para eu sair. Também a minha amiga fazia farmácia, então seria bom ela ficar. Pedi as contas sem ter nada, nenhum trabalho, e eu não estava me preocupando. Bom, não estava demonstrando. Mas a minha mãe ficava toda hora pegando meu pé. Manda currículo, manda currículo, manda currículo. Mandei currículo para meio mundo. Fiz uma entrevista, não deu certo. Aí minha mãe mandou mensagem pro pastor. E o pastor mandou eu fazer um seguinte... ele mandou fazer um negócio. Que era assim, pegar um papel e escrever o que eu queria trabalhar, o salário que eu queria e o horário. Eu não fiz. Aí
eu vim pra igreja, falei pro pastor, daí ele falou, você tá fazendo o que eu mandei? Eu falei, não. Aí ele, você não quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Daí eu cheguei em casa no domingo, daí ele falou bem assim, faz e na semana você vai ver o que vai acontecer. Fiz no domingo, passou segunda, na terça. Meu pai mandou uma mensagem falando que eu tinha uma entrevista numa amiga dele, uma cliente. Fui, fiz a entrevista, daí ela falou só assim, conheço sua família, sei que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa cristã, você pode começar quando? Daí eu falei, como assim? Assim já? Dela, sim, gostei de você. Daí eu falei, meu último dia é sexta. Daí ela começa segunda, então. Comecei a trabalhar em um lugar que é cristão, muito queridos, e eu vou receber o que eu pedi, no horário que eu pedi, e não trabalho no domingo. Aí foi. Aí chegou para me matricular na faculdade. Até então eu não iria me matricular, porque meus pais não poderiam me ajudar e eu não estava com condições de pagar também, por conta que eu ia sair do trabalho. Até então eu ia começar só no segundo semestre, que seria em julho. Aí acho que foi quinta-feira, eu estava no meu quarto e comecei a ver coisa de arquitetura, e eu estava muito mal, porque eu queria começar agora, né? Só que eu não contava pra ninguém. Se eu conto é só pro meu namorado e pra Deus. Eu não sou de ficar demonstrando que eu tô mal pros outros. Aí eu peguei e tô vendo lá e tava bem mal vendo coisa de arquitetura. E eu indo pro trabalho, eu falei com a minha amiga, será que dá pra se matricular ainda? Daí ela falou, acho que não, Ana, porque já começou as aulas. Mas eu falei, vamos mandar mensagem. O curso que eu quero cursar é arquitetura. E a mensalidade é R$ 1.400. Com desconto eu ganhei 1.006. Eu peguei e mandei mensagem. Eu teria que pagar em janeiro e em fevereiro R$ 1.005. No final de fevereiro e final de janeiro e começo de fevereiro. Só que tava muito caro. Eu mandei mensagem, perguntei se dava para me matricular. Eles falavam que dava e que tava com desconto. Que tava com desconto de janeiro e fevereiro, uma só de R$ 200 estava. A matrícula, que era 1.000 e para começar era 1.000, eu paguei R$ 200 os 2 meses. Me matriculei, começo amanhã na faculdade, e aí, no dia que eu me matriculei, eu tava vendo notebook, já fui ver notebook. E eu tava vendo MacBook, da iPhone, da Apple. E daí, só que eu ia ver só para comprar só em novembro na Black Friday do Paraguai. No outro dia, eu chego no salão da mãe e tem uma cliente da minha mãe falando que estava vendendo um notebook. Eu falei, qual notebook? Aí ela, um MacBook. Aí eu falei, como assim? Eu falei, e como você me venderia ela? Ana, me paga daqui 4 meses, finalzinho, metade do ano, e um valor super bom que dava para eu pagar, e o que era impossível para começar agora, Deus fez o possível para acontecer agora. Então deu tudo certo que eu queria. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. E como ela não fez o que eu falei para ela fazer, então, em frente da Fit Foz tem um posto de combustível, né? Tem uma padaria lá. Ela vai te abençoar, meu irmão, com pão de queijo e café. Aleluia. Receba. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém quer testemunhar algo que o Senhor tem feito na sua vida? Antes da palavra? Pode ligar então. Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Santo de Israel, queremos ouvir a tua mensagem, teu recado, Senhor. Teu povo precisa, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach. Abre agora, Pai, os canais. Abre agora, Pai. Derrama. Queremos compreender teu recado. Em nome santo de Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Amém, meus amados. Vamos para a palavra de hoje, então. Quem aqui já socorreu alguém com carro quebrado? Você já socorreu alguém com carro quebrado? Passou alguém?
Você já pensou pneu furado? Você furar, passou, ajudou ou não? Bateria arriada? Você já ajudou? Quem aí já? Já, seu Ramon? Foi ajudado por uma pessoa evangélica, né? Foi ajudado? Foi ajudado. Foi ajudado. Aí, o que mais? Vamos ver a experiência. Você, Thais? Eu estava na BR e minha moto furou o pneu ali quando era aberto o CTG Xanru ali. E chegou um motoqueiro, um taxista, e ele pegou e falou: moço, você está precisando de ajuda? Eu disse: moço, eu trabalho lá no Felipe Vancher e o meu pneu furou. Isso era umas 7h30 da manhã. Ele falou assim para mim: Thaís, eu vou te levar até lá no teu trabalho. Falei: não, moço, né? Você está na corrida. Ele: não, vou te levar. E ele foi me empurrando com o pé e a moto foi indo. Nossa! É horrível aqui essa baixada aqui, né? Dali da Jules Rimet. E aí ele foi me levou até aonde tinha um lugar para arrumar o pneu. Aí eu disse: moço, quanto é, né? A tua corrida, né? Para mim te abençoar. Ele disse assim: Thaís, só ora por mim. Olha, glória a Deus. Ele falou só isso e... Amém. E abençoe a sua corrida. Você, Ayrton, como é que foi a tua experiência? Você socorreu alguém? Como é que foi? Socorri o Davi. Como é que foi lá? Não lembro. Acabou a bateria perto da rodoviária do Civic. Então. A bateria acabou. Arriou a bateria. Aí, ó. Você foi lá. Amados, que bênção, né? Seu Ramon, você que tem a voz maravilhosa, qual que é a sensação de ser ajudado? Olha, é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Aleluia. Nem Cid Moreira tem essa voz, amém? Então é isso, amados. Quem já socorreu alguém, né? Pneu furado, bateria acabou, né? E pessoas que já precisavam ser socorridas. Eu, por exemplo, semana passada aconteceu algo comigo. A correria do trabalho aqui no Brasil, de repente, 6h, cheguei 2h e pouco lá no trabalho, na Vila Paraná. 6h, um dos garotos lá da empresa lá falou: Rodrigo, cara, olha a tua moto com a luz acesa. Falei: capaz, eu esqueci a moto com a luz acesa. 6h. E na hora que eu fui da partida, sem bateria. Aí eu tentei, vi no YouTube, tentar dar partida em moto pesada, 750 cilindradas, e não dá para dar partida, que é motor diferente. Tentei, tudo não deu certo. Eu tive que chamar alguém depois de 1h, e o cara chegou com o que na mão? Uma bateria. Ele ajudou a dar uma carga ali, né? E depois que ele deu a carga e tal, afofou 80 pila. E depois disso, né, ele foi embora, eu tive que deixar a moto 1h ligada ainda. Aí depois eu vi no Mercado Livre um aparelhinho que, quando acontecer isso, tu pode recarregar em casa a bateria. E nisso Deus foi ministrando no meu coração, né, essa importância, né? Você já socorreu alguém ou de você ser socorrido, né? E é muito interessante o Senhor ter falar para mim e para você hoje. Em Provérbios 13:12 está escrito bem assim: a esperança adiada entristece o coração. Imagina a Thaís na BR ali, problema na moto, né? Até Felipe Vante ali, o que eu vou fazer? Chegar no trabalho? Não. O Senhor preparou ali um anjo dele para abençoar ela, né? Até ali o seu trabalho. Tá? Fala aí, pastorinha. Uma vez ali na Belvedere, o nosso carro deu problema, e eu me lembro, você falou de anjo, eu ia te falar. Na mesma hora eu falei: Senhor, que eu vi um rapaz para pegar o carro, falei: manda um anjo aqui para nos levar, para alguém conhecido, aí quem encosta, a Suzane e a Simone, para me levar para casa. Mas Olha assim, ali. coisa de 1 minuto, ó, sabe? Que a gente vê como o anjo do Senhor manda. Nós podemos ser esses anjos também, né? Amém. Glória a Deus. E dá uma satisfação, né, de você ajudar alguém. Você sai feliz. Ou de ser ajudado ainda. Você sai ajudado. Só que hoje, a palavra do Senhor, ele vai entrar numa parte mais mística da palavra de Deus. Algo que não se fala hoje em igreja, só em cursos muito pagos e cursos cabalísticos. E o que eu vou falar para você hoje aqui está na palavra de Deus, e é um princípio que, se você tem Jesus, você tem isso que eu vou falar para você hoje. E isso é um perigo para você.
Muitas vezes você está se doando, está se doando, está se doando, está se doando de tal maneira que dentro de você, quando você tem Jesus, você tem um fluxo de energia. Você tem um fluxo dentro de você. Em grego é dunamis, no hebraico é shefá. E quando você começa a ajudar muitas pessoas sem ter a sua recarga da sua bateria, aí que mora o perigo. Tá? Então, qual que é a sua identidade, né? Antes de você servir as pessoas, você é filho do Eterno. Você não nasceu para ser consumido. Pessoas que só sugam de você, e tem uma energia vital dentro de você. Declare comigo assim: eu não nasci para ser consumido. Eu nasci para ser amado. Amém. E eu vou falar para você dessa energia espiritual, que ela existe, ela funciona. Cada um aqui tem um pouquinho. E essa energia, ela faz você ser melhor naquilo que você foi chamado a fazer. Um talento, né? Algo que Deus colocou no teu coração, no teu serviço, no teu trabalho. Tá? Quem pode abrir para nós Êxodo 19, versículo 6? E outra pessoa abre 1 Pedro 2, 9 ao 10. Então, um abre Êxodo 19, versículo 6. E outro abre 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Êxodo 19, 6. Quem abriu Êxodo 19, 6? E vós me sereis... Peraí, pastor, que eu não estou chegando. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Vocês são um reino sacerdotal. Diga sacerdotal. Ah, pastor, mas isso aí é de Israel. Isso aí está no Antigo Testamento. Vamos lá, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Então você é um reino sacerdote. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. E aqui Pedro está falando para um povo que não era judeu. Então você nasceu para ser sacerdote. Sacerdote no reino do Senhor, ele tem alguns privilégios, tem alguns princípios, e existe sacerdote para tudo naquele tempo. Nem todo sacerdote pregava. Tinha sacerdote que era especialista, sabe o que, rei? Churrasco. O rei é um sacerdote. Sacrifício com ele sabe como cortar como ninguém uma carne. Aleluia. Aleluia. Olha a revelação, está ficando quase pronta, ridícula. Aleluia. Está quase. Tem sacerdote que prega, tem sacerdote que ora, tem sacerdote que aconselha, tem sacerdote que canta, sacerdote levitas. Então, você é um sacerdote que está servindo aqui no reino do Senhor, aqui na terra. No seu trabalho, você está servindo ao reino, você sabia disso? De alguma maneira, você está servindo ao Eterno com o seu trabalho. Se você olhar na palavra, né, Neemias era copeiro do rei, José é governador. Cada um tinha a sua função, são sacerdotes do reino. Mas o perigo está quando você está só servindo, e vai drenando essa tua energia. Diga comigo, sacerdote não é fonte. Sacerdote é canal. E às vezes as pessoas usam você como uma fonte. Dá um probleminha, chamam quem? Você. Chama você para socorrer, para correr. E começa a drenar. E você, com maior amor e carinho no seu coração, você quer ajudar as pessoas, porque isso está no seu DNA, servir. Mas aí que mora o perigo que vamos ministrar hoje, tá? Porque o sacerdote, eu e você, não somos fonte. As pessoas estão com problema, vão pedir dinheiro emprestado para quem? Para você. Ô fulano, me empresta um dinheiro. Ô fulano, me ajuda. É só você. Mas você não é fonte, você é um canal. Você é um canal. Eu quero que você entenda isso como um canal hoje. Pode poner a parte mística da palavra de Deus.
Para você começar a lidar com essa parte de poder espiritual, que em grego é dunamis, mas no original é chefar. E eu quero que você saia daqui com poder hoje, aleluia, amém? Quando o canal, você é um canal. Muito fácil sobre isso, canal. Quando o canal tenta virar fonte, ele se esgota, ele se culpa, ele se quebra. Então, quando o canal está tentando virar fonte, quer que você se culpa demais, se quebra, se esgota. Alguém assistiu filmes já de bruxas? Algum desenho animado? Qual que é a fisionomia de uma bruxa? Chapéu, o que mais? Verruga, novinha ou velha? Velha, né? Vassoura. Mas no mundo real, existem feiticeiras e bruxas em nosso mundo. Isso é real. E eles, por usarem muito essa energia para o mal, elas vão envelhecendo. Pode pesquisar e pega, por exemplo, pessoas também de governo, autoridade. Quem lembra do presidente Barack Obama? Pega o primeiro ano de governo dele e o último ano. Como ele envelheceu por causa da sua energia. Então a gente vai para a parte agora espiritual, muito importante, que é o que está cansando a igreja. Muitas pessoas da igreja estão cansadas e esgotadas. E não sabem, se culpam. Sabe? Estão limitadas. Eu quero falar para você algo hoje. Tá? Porque às vezes nós queremos estar ajudando sem parar. Está servindo sem pausa. Está dando sem recomposição, sem parar para se recompor. Só que isso não é santidade. Isso não é o que Deus quer de você. Isso é drenagem espiritual. Estão te drenando as suas energias. Estão sugando você. Aí você acorda cansado, irritado. A melatonina não faz mais efeito. Como é que é? Zolpidem também já não resolve mais. Por quê? A tua energia está drenada. Você precisa, assim como o pastor Rui precisou de uma carga de uma outra bateria. Dessa bateria. Não preciso abrir. Provérbios 25:16, assim que achaste mel, se encontrou mel. Lê para mim aí, Provérbios 25:16. Carlão, um apicultor aqui abençoado. Profético, hein? Achaste mel, vamos lá. Pastor Raquel me ajuda aqui. Olha lá, Provérbios 25:16. É profético, recebe isso aí, vamos lá. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Amém. O que quer dizer? Por que Salomão falou sobre se você achou mel? Você achou mel? Come o suficiente, sem limite. Quer dizer isso. Até coisa boa em excesso mata o canal. Coisa boa em excesso mata o canal, tá? Então vamos traduzir, porque eu quero que você entenda essa palavra. Porque existem pessoas que fazem bruxaria, feitiçaria, mandinga, com poder, com magia, mas você é o povo mais místico da terra, amém? Você é um povo místico. Você pega azeite e unge a sua casa. Você vai no monte e enterra azeite 40 dias. Né? Jesus, o maior místico que existiu, cuspiu no olho do cego e foi curado. Então eu quero te passar essas coisas do reino, que eu e você tem isso, só que estão treinando, o mundo quer treinar isso de você, tá? Então como funciona então o mundo espiritual? Diga, Mazal, Shefa. O que é o Mazal? No original, Mazal, a palavra Mazal, quando alguém casa, provavelmente algum judeu casa, eles quebram uma taça de vinho e todo mundo declara, Mazel Tov. Quem já ouviu isso em algum filme? Mazel Tov. Uns acham que ele assim, é boa sorte. Tipo assim, você casou? Ó, boa sorte aí, cara. E não é isso. A palavra Mazel Tov, a Mazal, quer dizer fluir, gotejar. E tem a ver assim, ó, tenha bons fluidos da bênção do Eterno. O Mazal é o canal. Diga, Mazal é o canal. Que canal que é esse? Imagina assim, uma caixa d'água. Uma caixa da água. Falando nisso, eu não posso te mostrar aqui. Mas eu tive um cliente essa semana, onde, por causa do calor, a caixa d'água derreteu. Derreteu a caixa assim.
deformou, a água vazou lá no meu cliente lá. Eu falei, não, essa foto, eu falei, não acredito nisso, de tanto calor. Mas imagina uma caixa forte, cheia de água. Esse é o Masal. Dentro da caixa da água tem o quê? Diga, Shefá. Tem o fluido. Tem a unção. O poder. Dentro dessa caixa da água tem o fluido, a unção. Aí, para poder descer esse poder, né? Tem o quê? Tem o cano. Diga, eu sou o cano. Entende? Masal é o canal. Shefá, o fluir dessa unção. Você é o cano. Agora, cutuca teu irmão e fala assim, meu irmão, sabe que teu cano está entupido? Sabe que teu cano está entupido? Porque, olha, amados, e é isso que eu quero te explicar na palavra, esse poder. Você tem um acesso, e esse poder, Shefá, Jesus, ele carregava esse Shefá, e ele recarregava, recalibrava Shefá. E a gente vai ver aqui na palavra, pessoas do passado que usavam também essa Shefá, de tal maneira que ela traz o quê? Multiplicação, milagres, prosperidade, sobrenatural. Quando você pega lá a vida do profeta Eliseu, tinha lá, pessoas deram primícias para eles, pães. E os seus servos falaram assim, meu servo, ou meu patrão, profeta, não vai dar não. Tem 100 homens aí, acho que 20 pães, não vai dar não. Mas ele com a chefada dele, ó, fica tranquilo, porque vai comer, todo mundo vai comer e vai sobrar pão. Então, a chefá houve que multiplicação. Aí aconteceu de que alguém estava trabalhando lá, caiu o machado de ferro na água. O que o ferro faz? Funda. Ele fez o quê? Jogou lá um pedaço de graveto lá, e pela chefá, o que está afundando, o ferro fez o quê? Ó, subiu. Só que esse homem, Eliseu, ele era tão assim, cheio do chefá, tão cheio, que muitas vezes, se a gente não souber limitar, ela pode acabar te consumindo, você ficando doente. Ele ficou doente. Escrito que Eliseu ficou doente com a doença que ele iria morrer. Mas ele tinha tanta chefá, tanto poder, até nos seus ossos, aleluia, que quando ele morreu, foi sepultado, estava acontecendo um velório. E nesse meio do velório estava com um morto lá, e estava sendo atacado aquele bando. Jogaram o morto, e o morto rolou, caiu nos ossos de quem? De Eliseu. O morto reviveu, por causa dessa chefada, desse poder. E Deus é o mesmo ontem e eternamente. E Ele quer falar assim, eu quero te dar esse poder para você operar nesse mundo. Eu quero te dar esse poder para você andar aqui no reino das trevas, porque você é luz, você é sacerdote. Você nasceu para ser um canal onde flui o poder através de você. Amém? Então, quando você ajuda alguém, aleluia, você ajuda com a bateria, furou o pneu, você ajuda. O que acontece? Algo flui de você, algo sai de você, algo é drenado. Chefá, o que é exatamente drenado? Quando você está ajudando, você tem uma vitalidade espiritual. Então, você se esforçou, aquele rapaz detrás lá ajudou ela, teve uma queima calórica, né? Porque foi empurrando a moto até chegar ali, alguns quilômetros, né? E também vai esgotando o que mais na gente? Quando você está ajudando, a força emocional, você vai perdendo a sua clareza interior, a tua energia psíquica, você fica desgastado, você fica desgastando. Começa a dar algo em você se você não recompõe essa energia. E isso pode influenciar até o seu tempo de vida. Tem muita gente aí do Senhor que está morrendo mais cedo. A vontade do Senhor é que você viva pelo menos 100 anos, sabia disso? Está lá em Isaías 65, se não me engano. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Fiquei triste aí com um camarada que faleceu aí. Quem conheceu o Maderite? Ele dá a vida dele, né? Era sexta-feira, ele falou, sextou. Quem fez? Fez. Quem não fez? 50 anos, infarto fulminante. Então, existe uma energia dentro de você. Interessante que quando alguém, né, eu, pastor Lacai, estamos assistindo séries de médico, né? Eu acho muito legal isso. E alguém está em uma parada cardíaca. A gente começa a falar, opa,
a sistolia. Para o coração, aplicar 1 miligrama de epinefrina. E vai lá, afastar, dá um choque, 200 de olho. Dá um choque. O que o choque é? Uma carga, energia. Aonde? Puf! E o cara pode voltar sim ou não. Quando volta, entrou em ritmo sinusal. Amados, abre comigo lá Lucas 8,46. Você vai ver agora Jesus falando desse poder que não é falado em igrejas. Hoje é muito mais falado sobre o seu interior, sobre o seu, né? Só que eu estou na parte mística da palavra, porque isso te dá poder para você repreender espíritos, te dá saúde, prosperidade na sua casa. Mas pode ser que você está com a energia esgotada. A tua bateria deve estar em 10%. E nessa noite quero que você venha recuperar essa energia. Aleluia. Lucas 8,46. O que diz? Pastor cá, microfone. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. De mim emanou poder. Aqui vocês conhecem a história daquela mulher que tinha um fluxo, ela tinha um fluxo também. Mas um fluxo de sangue. 12 anos, ninguém curava ela. Ninguém. Jesus não foi para curar essa mulher. Jesus foi para curar a filha de quem? De Jairo. Mas detalhe, essa mulher, ela era um receptáculo. O que é um receptáculo? Alguém que recebe? Fala para a pessoa do teu lado. E aí, vaso? E aí, vaso? Você é um vaso recebe. Várias pessoas estavam tocando Jesus. Ele estava cheio de chefá. Cheio. Mas não saía de ninguém. Todo mundo tocando nele e nada. Mas aquela mulher tinha tanta fé. Ela falou, se eu apenas tocar na orla das vestes. Por que é tocar na orla das vestes? Tzitzit é um mandamento do Senhor, onde o povo de Israel tinha que andar com, tipo, uns filamentos de tecido para se lembrar das leis do Senhor. E ela queria tocar na orla porque ela estava imunda. Em quem ela tocasse, contaminava a pessoa. A pessoa tinha que ficar, né, até o pôr do sol contaminado. E quando ela tocou na tzitzit, naquelas finas, quando a gente está aqui na época das festas, né, pastor, que se veste de talite, aquelas orlas, quando ela tocou naquele negocinho de tecido, de linho, o poder chefá saiu de Jesus e foi para o corpo dela, e na hora ela sentiu que foi o quê? Curada. Houve uma transformação na sua genética, no seu ventre, ela sentiu, e Jesus também perguntou. Ele não sabia, ele veio e falou, quem tocou? Me que tocou? Peraí, para tudo. Quem me tocou? E a mulher ficou com medo de falar, porque ele é homem santo. Toquei num giro e contaminei ele. Jesus tem que tomar um banho agora, né? Quem viu o cheiro você viu. Aí ela olhou para o lado. Aí ela falou, foi eu, Senhor. Ela contou a história dela. E Jesus não falou assim, eu te curei. O que ele falou? A tua fé. Então ela foi um receptáculo para receber aquela carga espiritual. O que quer dizer isso? Amado, você pode passar a tua vida orando, tua vida se desgastando, mas se a pessoa não estiver preparada para receber a chefá, você vai se desenergizar. Aquela mulher, ela estava preparada para receber o poder do Senhor, e ela tocou nele com fé, e o poder saiu dele, né, e entrou nela. E quando o poder sai, quando você gasta a bateria do seu celular, você tem que fazer o quê? Você tem que Aí que eu vou te contar o segredo dessa noite. Tá? Porque quando você está só desgastando, usando, vai estar morrendo por dentro. Tá? Então, o que Yeshua fazia? Vamos abrir alguns textos aqui. Alguém, Marcos 1,35. Marcos 1,35. Lucas 6,12. Marcos 1,35. Marcos 1,35. Quero ver algumas versões. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém, é isso. Ele, de madrugada,
Saiu para o lugar deserto, onde ficava orando. Agora quem abriu outra versão, mesma versão. Pode ir lá, esse mesmo texto, outra versão, vamos lá. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Foi para um lugar deserto. Lucas 6,12. Lucas 6,12 agora. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amém. Então, o primeiro segredo que o Senhor mostra para nós aqui, para recalibrar as energias, ele saía da sua zona de conforto e passava a noite orando. Só que passar a noite orando não é várias e várias palavras, não. Uma coisa é você estar orando, outra coisa é você estar assim, na presença. O que acontece quando você está com o teu celular carregando, na eletricidade você está mexendo no celular? Esquenta, né? A carga é mais rápida ou devagar? Devagar. Então, às vezes você tem que sair um pouquinho do seu ambiente, ir para o teu território, teu altar e passar um tempo com o Senhor. Só na presença. E a tua chefá começa assim a recalibrar. Amém? Então isso não é uma estratégia ministerial. Jesus não fazia isso por estratégia, mas por uma manutenção do canal. Qual que é o conflito da culpa de muita gente, do povo de Deus, que ajuda, só que está prendendo muita gente. É uma escravidão disfarçada de fé. Por exemplo, que pensamentos que podem acontecer com o povo de Deus que só presta socorro? Por exemplo, se eu parar de ajudar, Deus vai se decepcionar comigo. Primeiro pensamento. Não, se eu parar de ajudar, Deus vai ficar decepcionado comigo. Outra coisa que passa na mente de quem ajuda. Se eu disser não, estou sendo egoísta. Se eu disser, olha, não vai dar, não posso, não tem como. Não, estou sendo egoísta. Aí é um peso. O que mais? Se eu descansar, estou pecando, estou sendo infiel. Se eu descansar, não, isso aí está errado. Então isso não é temor de Deus, isso é culpa religiosa. Tá? Oséias 6,6 diz que o Senhor quer, eu quero misericórdia, não um sacrifício. Deus não quer você queimado no altar. Ele quer um canal limpo, não cinza sangrando. Então, o que Jesus agora ensina? Quem quer ter esse fluxo no seu interior? Você quer ter chefa dentro de você? Como limpar o cano, então? Isso acontece de maneira tão... Você não vai sentir um arrepio. Você vai sentir... Não. Alguém aqui aconteceu já? Você encostar em alguém e instalar um choquinho? É eletricidade. A chefa é poderosa. Uma vez estava eu, pastor da cá, uma época de final de ano, fazendo entrega de cestas, né? Fomos na casa de uma irmã. A Rose, acho que é testemunha, a Celi, que é tia da Rose, né? Selma, né? Celina. Estávamos lá na Celina, quando a Rose morava ali no Porto Meira. Estávamos lá num calor de final de ano. E eu pedi um copo d'água para ela. Estava quente. No que ela me deu um copo de água, ela sentiu algo, a Celina. Olha, meus joelhos estão curados. Estão curados. E ela sentiu tipo um poder sair do meu corpo para o corpo dos joelhos dela, que ela está comprando nos joelhos. Um simples copo de água. Então, a transmissão da chefa, porque ela me deu um copo de água, e Jesus disse, aquele que der um copo de água a um dos meus seguidores, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ela me deu um copo de água e recebeu a recompensa dela, cura nos joelhos. E Deus quer te usar onde você está, meu irmão. Amém? Então, qual que é o segredo para você ser chefa, esse fluir de poder na sua vida, que vai trazer o quê? Salvação, poder, unção, saúde, prosperidade na sua casa, amém? O que diz lá? João capítulo 7, 38. João 7, 38.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Olha que mistério. Outra versão. Está no singular ou no plural? Pode ler aí, Zé. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água da vida vão jorrar do coração de quem crê em mim. Você crê em Jesus? Você crê nele? Ele disse, olha gente, eu estou indo para o meu Pai. Mas quem crê em mim vai fazer as obras que eu fiz e farão obras ainda maiores do que eu fiz. Olha o que ele falou. Então ele dá um palpite aqui, o fluir, chefa. Quem acreditar em mim, como está escrito, do seu interior fluirão. Olha aí, ó. É no singular ou no plural? Rios, aleluia, rios. Por que rios e não poças? Por que rios e não reservatórios? Diga comigo, rio flui, porque também recebe. Amém? Então, rios de água viva. Então, porque rios só flui porque recebe. Você tem que receber desse canal. Tem que receber do Pai. Ele falou, quem crê em mim, rios, esse fluir de poder, vai fluir do seu interior, trazendo águas a jorrar para a vida eterna. Amém? Rio que só, declara comigo, rio que só dá, seca. Entendeu? Aí teu poder, aí você tá só o pó, tá? Então como é que a gente faz então para realinhar o canal, para limpar o cano, para que venha o fluir de Deus na minha vida, na tua vida? Como faço para que a caixa da água, o masal, o fluir, Deus tem uma caixa d'água enorme, você é o cano, mas pode estar com o cano todo ali, né, entupido. Como eu faço fluir isso aí? Vamos lá então, quem pode abrir Marcos 2, 27? Marcos 2, 27. Quem pode ler para nós? Catiê? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do... E não o homem por causa do... Catiê, conta um pouquinho para nós o que Deus te falou sobre esta palavra, sobre sábado. Não estou dizendo a data, estou falando a palavra sábado, Shabat, significa descanso. Compartilha, Cati. Um tempo atrás, eu estava na minha correria diária, né? E teve um dia de manhã, eu acordei e por 3 dias eu ouvia falar sábado no meu ouvido. Sábado, sábado. E eu falei assim, mas adventista, né? O meu conceito era adventista, né? E eu comecei a procurar várias coisas em relação ao que Deus estava querendo falar comigo. E eu, por mim mesma, eu comecei, até falei para o meu esposo, olha, Deus tem falado para mim a palavra sábado, faz 3 dias que eu acordo, tem falado sábado comigo. E o Senhor foi fazendo entender da importância de eu fazer o Shabat, que eu não sabia, né? Aí um belo dia eu estava aqui na igreja e o pastor estava falando, acho que o Edemar, não sei com que ele estava conversando. Eu ouvi o pastor falar do sábado. Aí eu cheguei, pastor, você tem alguma coisa para falar para mim nessa área? Porque faz 3 dias que eu tenho ouvido falar no meu ouvido sobre o sábado. E daí eu comecei a fazer sobre o Shabat. E tem sido uma bênção na minha vida. Não somente eu, mas o meu esposo também. Amém. Glória a Deus. O descanso. Porque assim, o que eu entendi que o Senhor tem feito a gente entender, da importância de você ter descanso em família. É o momento de você honrar o Senhor. É isso que o Senhor colocou isso para mim. Você está me honrando. O momento que você para, o momento que você tem um momento de dedicação para mim, para a tua família,
que nem nós saímos, vamos comer uma pizza, vamos visitar alguém. A gente é muito gostoso, é um tempo diferente. Então, é um tempo de descanso para a família, nós temos lá em casa. Amém, glória a Deus. Então, o Shabat, a palavra Shabat, no original, é descanso. Não é guardar o sábado, como muitos falam, não posso ir. Não, não é isso, meus amados. Pode ser que teu dia de descanso é segunda. Segunda, pare tudo. Esteja com a família. Seja, sabe, um ambiente que vai recalibrar a tua energia. Shabat, né, não é coisa de judeu. O Shabat, ele foi feito lá no Éden ainda. Antes de existir Israel, o Senhor colocou para toda a humanidade um dia para você descansar, recompor suas energias. E a palavra em Levítico 23, Deus fala: essas são as minhas festas. Você vai para a festa triste? Né? A primeira festa que ele falou é o Shabat, descanso. Lembra-te do dia do descanso, para você descansar. Você não vai trabalhar, ele fala, você vai festejar. Então a palavra que ele fala de guardar o sábado em português, no hebraico não é guardar, é chamar, quer dizer celebrar. Quem vai para uma festa de casamento triste? Amado, se você pronunciar a Shabat como fosse uma festa de casamento onde Yeshua, Jesus é o noivo, e o Shabat da igreja é a noiva. Então, o Shabat, quer dizer, o descanso, pode ser que teu dia de descanso é domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, mas a palavra é descanso. É um dia para você se reconectar com a família, com Deus, de recalibrar a tua chefa. Amém? O Shabat não é uma pausa emocional, é a recomposição espiritual. Não é um dia de folga, é a recomposição do canal. Jesus, ele é o Senhor do Shabat, ele falou, o sábado, né? Mas o que é que ele falou? O sábado foi feito por causa do homem, ou seja, tem que ter uma pausa, meu irmão. Senão vai dar síndrome do pânico, síndrome não sei o que lá, e, né, burnout, né, que mais? Tantas coisas, porque você não para. É engraçado que quando começamos a celebrar o Shabat, o descanso, dá vontade de fazer uma coisa. Parece que o dedinho quer fazer uma coisa. Não, tem que fazer... Não, para. Vai passear. Vai num parque. Vai no jantar. Leva a família no jantar. É um dia de você celebrar. Você recebe, você reconhece. E esse dia, você recalibra as suas energias em Deus. Amém? Então, parar não é desobedecer. Parar é lembrar que você não é Deus. Amém? Mas pessoas que falam assim, pastor, Jesus já guardou o Shabat, eu não preciso guardar o Shabat não. Jesus já cumpriu a lei, eu não preciso cumprir a lei. Ele guardou por mim, amém. Então vamos nessa então. Bom, se Jesus cumpriu a lei, se Jesus cumpriu o Shabat, eu não preciso guardar o Shabat. Se Jesus cumpriu o mandamento de não adulterarás, eu não preciso guardar esse mandamento também. Amém ou não amém? Não amém, né? Jesus, ele cumpriu o mandamento, ó, não adulterarás. Ele cumpriu, tá? Eu não preciso cumprir, porque ele cumpriu por mim. Amém, casais? Mas por que não? Jesus cumpriu o mandamento lá, não roubarás. Ele cumpriu, então estou de boa. Ele cumpriu o mandamento, não cobiçarás. Ele cumpriu por mim. Então, ele cumpriu, eu não preciso cumprir esse mandamento de não cobiçar. Eu posso cobiçar, amém ou não amém? Então, você viu como as coisas ainda continuam valendo? Porque o apóstolo Paulo fala ainda para uma igreja, olha, filhos, honrem pai e mãe, para que tudo te vá bem. E tá aí, onde está escrito isso? Na Torá, na palavra, ou seja, os princípios continuam valendo. Jesus, ele aboliu, que maneira ele que aboliu? Na forma de mandamento. Agora ele leva o nível mais profundo, que é no nível do coração. Ele falou, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que dá uma olhadinha ou uma olhadinha para uma pessoa com coração impuro, né, já... Então Jesus leva um nível de princípio. Agora na mente do... E qual que é a nova aliança? Ele falou, eis que farei uma nova aliança. Porém, os meus mandamentos na sua mente gravarei no seu... Que mandamentos? Esses que tem tudo a ver com amar a Deus e ao próximo. Então, Jesus, ele ensinou no Shabat, ele curou no Shabat. A maioria das curas de Yeshua foi quando? Quando o fluxo corre direto dos céus.
O Shabat, está os canais abertos no Shabat. E os fariseus que foram contra ele falaram, você está curando no Shabat. E não era um serviço. Ele falou, olha, se por acaso cair você vai deixar lá no Shabat, é a vida importante. Então, muitas das curas do Mashiach de Jesus aconteceu no Shabat, que o fluxo do canal é aberto. Recebe assim, a caixa da água, assim, vem uns canos, assim, um fluir tão grande, que a maioria dos milagres, pode ver, e no sábado, Jesus na sinagoga curou. E no sábado, por quê? É um dia que você tem maior a energia espiritual para a tua vida. Então, Jesus ensinou sobre isso. Para a gente agora finalizar. Em nome do Senhor. Aleluia. Não precisa responder e levantar a mão. Quem aqui está cansado de ajudar? Só para pensar. Está cansado de ajudar? Quem aqui está cansado de ajudar? Quem aqui ama a Deus, mas está vazio? Se ama a Deus, mas está vazio, sabe? Falta essa chefa. Falta esse molho. Falta um molho. Quem aqui vive servindo, mas não se cuida? Amados, você não é contra Deus quando descansa. Você não é. Descanso é mandamento. É na terça, é na quarta. Tem que ir, para. Pega teu dia, pega teu carro. Dá um vazar, vaza. Vá para um lugar. Só você e Deus. Aleluia. Um dia de descanso. Você só se doa, se doa, se doa. Mulheres, aleluia. Aleluia. As mulheres vão gostar disso. Tem algo abençoado que Deus colocou para o homem fazer, chamado o quê? Cartão de crédito. Às vezes você está assim, mãe, pai, faz isso, aquilo. Mas quando que você comprou uma coisinha para você? Uma coisinha para você. Você se deu de presente. Recalibrou a tua energia. É uma lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não é menos espiritual quando diz não. Às vezes você tem o vício de querer agradar a todos. Mas quando você diz não, Jesus fala, ele fala o seguinte, Jesus, gente, que seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, porque o Salomão fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Qual que é o nome das filhas da sanguessuga? Me dá, me dá. Isso drena a tua energia, a tua chefá, e você começa a morrer aos poucos. Você não perde valor quando cuida de si. Você também não é menos espiritual por descansar. Você não é infiel por dizer não. Você não está contra Deus por cuidar de si. Tá? Provérbios 11, 25 diz assim, quem dá de beber será dessedentado. Ou a alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. É promessa, se você atende, você vai ser atendido. Mas é tempo de você recalibrar as suas energias. É tempo de ter um canal, um masal saudável. É tempo desse fluxo contínuo, a unção de Deus fluir na sua vida. Uma vida que transborda. Que mais? Como ser restaurado? Como calibrar? Retirada intencional. Às vezes você tem que ficar meio que offline. Mulheres, homens, tem que ficar, olha, fala, eu vou ter o meu momentinho aqui com Deus, eu vou sair um pouquinho. Jesus fazia isso. Ele se retirava. Isolamento sem performance espiritual. Você vai se isolar para se recompor. O horário que Jesus tinha era de madrugada. Não tinha um outro horário, era uma correria só. Você tem que ter um tempinho para você. Vou me retirar. Vou ficar offline. Vou ficar agora eu e o Senhor recompondo as suas energias.
Salmo 62, 6 diz assim: somente em Deus a minha alma descansa. E agora, que mais? Que mais? Como eu faço para encher desse fluido, desse poder, dessa unção? Tiago está escrito lá que nós enchemos com o Espírito Santo de Deus, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais e ações de graça. Às vezes você tem que sair e a tua oração não é pedir nada, é só agradecer. Quando começa só a agradecer, Deus começa a mandar um fluxo contínuo, uma unção. É verdade, Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim algo aqui. Você pode ler em casa. Salmo 92. Salmo? Título. Escrito bem assim. Título. Salmo para o dia do Shabat. É um salmo. Antes de salmo, fala o que acontece quem celebra o descanso. E está escrito bem assim, sobre esse fluido. Quem pode abrir esse versículo? Ele me revigora com óleo fresco, com a palavra óleo aqui é shemen. Como um óleo fresco, sou como um novilho selvagem. Pode ler. O Espírito Santo falou para mim agora aqui. Lá para o finalzinho. Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim um óleo balsâmico e revigorante. Óleo balsâmico e revigorante. Alguma outra versão? Os 2:10. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Amém. Alguém já viu, foi um rodeio? Nunca foi rodeio? Quem já foi rodeio? Lá no Morumbi. Quem lembra? Lá no Morumbi, rodeio. Eita. Já viu um boi selvagem? Boi selvagem. Daí ele fala, derrama sobre mim óleo fresco. É um óleo, um fluir que não está parado. É um fluir fresco. Quando você descansa, seja na segunda, na terça, no quarto, um dia do descanso, esse salmo fala desse fluir. Ele te dá poder revigorante como de um boi. Você vai virar o bicho, meu irmão. Porque o Shabat, o descanso, ele revigora esse fluir espiritual, fluir. Ações de graças. Que mais? Teu corpo tem que estar em ordem. Teu corpo é o templo de quem? Então, amados, cuidado do quê? Do sono, alimentação, do ritmo. Sono, alimentação e ritmo. Você é um corpo, você é o templo, que você é um vaso. Diga para você é um vaso desse poder. Aleluia. E que mais? Leitura da palavra, você vai lendo, você vai fortalecendo esse fluir, pão espiritual. Que mais? Suspensão da liderança. Às vezes você está encarregado, tudo nas tuas costas. É você, é você, é você, é você. Essa semana foi a Paraxá Jetro. E na Paraxá de Jetro, o sogro de Moisés, ele fala, Moisés, você está se matando, cara. É você sozinho para dar conta do povo? Não, delega. Daí grupos. Você vai acabar esgotando a você, esgotando o povo. Então, amados, delega tarefas na sua casa, na sua família, delega, fala, esse cargo não é só meu, esse fardo não é só meu, não. Até Moisés teve que aprender a delegar. Suspensão da liderança. Ele teve que, peraí, vamos aqui compartilhar, entendeu? Senão fica só nas tuas costas. Isso não é de Deus. Isso é contra o mandamento. Está esgotando você. Então declare comigo, para a gente encerrar agora.
O justo que nunca desliga não é canal, é gargalo. Você entendeu? Você é um tzadik, você é um justo, você tem uma unção aí. Por meio de você, sabe que por meio de você, uma empresa inteira pode prosperar, e quando você sai daquela empresa, pode quebrar por causa de você, por causa de um justo. O mundo não é destruído por causa que ainda há justos aqui. Por causa de 10, se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, será que Deus ia destruir? Se houvesse 10 justos na terra, será que Deus ia destruir por meio da água com o dilúvio? Quantas pessoas tinham? Só Noé e que foi com ele, né? 8 pessoas. Por causa de você, um tzadik, um justo, está segurando toda a estrutura. Mas o justo que nunca desliga não é canal, é gargalo. Amém? Então, vamos orar. Você vai estar estendendo a sua mão assim para receber. Para receber agora. Porque você vai receber uma carga desse fluxo agora. Yeshua, Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, rios de água fluirão. Então agora, você precisa receber esse fluxo. Esse fluxo vai trazer o que para você? Poder. Virtudes. Quando você impõe as mãos sobre alguém, pode ser curado. Quando você toca na sua comida, na sua casa, ela multiplica. Quando você impõe as mãos sobre teus filhos, eles serão abençoados. Por causa do fluxo, por causa do shefá. E agora nós vamos pedir para o Eterno limpar, agora abrir o mazal, o canal. Você com as mãos estendidas agora ao Senhor. O Senhor vai enviar agora os anjos encanadores, os anjos que limpam os encanamentos. Porque não está chegando o fluxo de poder na sua vida. Você está se matando, você está se deteriorando, você está morrendo. E Deus fala, não, eu quero que você viva. Quero que o poder flua da sua vida para abençoar outros. Mas você tem que se recalibrar a sua energia. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, que ensinou os segredos espirituais, Pai. Nós temos que carregar, Pai, esse fluxo, a unção, o shefá, o poder, o mover do Senhor, para trazer o tikkun olam, a restauração das coisas. A restauração das coisas, Pai, por meio dos tzaddik, dos justos. Pessoas que precisam ser curadas por meio do poder. Pessoas que precisam de um milagre por meio do poder. E muitas vezes estamos drenando ou sendo drenados essa energia, Pai. Então nós pedimos a Ti, meu Deus, agora, com as pessoas que estão as mãos levantadas, Pai. Ajusta o nosso canal. Nós queremos que o Senhor derrame o Seu poder. Queremos que o Senhor derrame o Seu fluxo de vida, Pai, Teu poder. Mas o vaso está rachado. Vaso rachado não segura o fluxo. Vaso rachado não segura. Pai, pessoas que estão aqui estão cansadas, esgotadas, Pai Santo, com a energia drenada, Pai, estão morrendo em pé, Pai, estão envelhecendo, meu Deus, porque, Pai Santo, estão sendo sugados, Pai, mas chegou o momento, Pai, de recalibrar as energias, obedecendo, Pai, um dia para descansar, o dia da folga, Pai, um dia, Pai, para poder viver, Pai Santo, para sentir, Pai Santo, a vida, Pai, estar com a família, Pai. As orações de ações de graça, Pai, retirando, Pai, e isolando-se por um determinado momento para, Pai, recalibrar esse fluxo de energia. Cura a culpa do seu povo aqui, meu Deus. Pessoas que se sentem culpadas, Pai, que o diabo encheu a mente, Pai, que se não fizer isso, Deus não vai gostar. Se eu não fizer isso, eu não vou agradar a Deus. Se é mentira diabólica. Mentira diabólica. O faraó queria impedir o povo de adorar a Deus. Mandou mais serviço, mais trabalho. Às vezes você não tem como adorar a Deus, porque está cheio de trabalho, cheio de serviço. E é o faraó tentando te escravizar de novo. Pai querido, restaura o fluxo dessas pessoas, Pai, agora.
Restaura o fluxo, Pai Santo, de poder, de vida, Pai, que venham até manifestações, Pai. Sim, ajudar quem precisa ser ajudado, Pai. Quem vai receber o poder, Pai. Quem vai ser curado, Pai. Quem vai ser restaurado, Pai. Mas que as pessoas possam ser esses canais agora restaurados, Pai. Ensina-nos a parar, meu Deus. Estamos num momento, Pai, onde o mundo não sabe o que é parar, Senhor. Não sabemos parar. O Senhor fala, Pai, do dia do descanso, Pai. Esse dia, Pai Santo, para nós, Pai Santo, é especial. Seja para os teus filhos aqui que é um dia da semana, uma segunda, uma terça, uma quarta, Pai, um dia de folga, mas que ela possa recalibrar suas energias, Pai. Receber poder, Pai, vida que vem do sobrenatural, Pai. Para, Pai Santo, que a nossa vida volte a fluir, Pai. Nossa vida tem que fluir, Senhor. Nossa vida tem que fluir para trazer o quê? Restauração, libertação, cura. Vai ser tanta unção transbordante, Senhor Deus, que os demônios vão sair correndo. A tristeza vai sair correndo. As enfermidades vão sair correndo por causa do fluxo do poder de canal em cada vida que precisa. Agora, neste momento, o fluxo do Senhor está descendo sobre você. O Senhor agora está restaurando agora o canal da sua vida. Está descendo sobre as suas mãos agora. Você está recebendo agora do Senhor uma carga. Você está recebendo agora uma energia, um fluxo nas suas mãos. Alguns aqui vão começar a sentir a mão esquentar. Alguns aqui vão sentir algo, uma sensação de uma água entrando no seu interior, um rio, sabe, um refrigério, como se fosse uma água. Deixa o Senhor encher o teu tanque, deixa encher, deixa encher agora. Você fala para o Senhor, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, da tua presença. Fala para o Senhor, enche-me, Senhor, eu quero, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. O Senhor está te enchendo agora desse poder da Shefá. Esse poder para trazer restauração, vida na sua casa, vida para você. Receba agora essa unção agora, receba essa unção agora. Receba agora dos mais altos céus, em nome de Yeshua Mashiach, esse fluxo de poder, essa unção para você perseverar. Essa unção para você cumprir o teu propósito, aonde você vive. Receba agora essa recalibração do fluxo de energia do Senhor na tua vida. Deus está ajustando o teu canal, está ajustando o teu masal para receber esse fluxo de poder, para que você venha cumprir propósitos. Não com amor, não com dor. A bênção que não traz dores. Receba agora esse fluxo, receba agora esse poder, receba agora. O Senhor está ajustando o teu canal, o Senhor está ajudando agora, está ajustando a sua vida agora, está colocando o óleo fresco em você. Receba agora esse óleo fresco. Esse fluxo de poder fazia Sansão rasgar um leão como se fosse um cabrito, fazia Sansão carregar uma porta de ferro de uma cidade. O Senhor quer te dar força, mas Ele fala para você, olha, você tem que se realinhar, você tem que se recarregar. O Senhor está te dando força agora, energia, poder. Assim como do Senhor saiu o poder e atingiu aquela mulher, ela foi curada. Por meio de você também pessoas vão ser abençoadas, mas você tem que recalibrar, você tem que ter uma pausa para você reter. Você não é fonte, você é um canal. Você não é fonte, você é um canal, e o canal de Deus vai fluir por meio de você. Deixa o fluir de Deus, deixa o fluir de Deus. Deixa o fluir de Deus fluir na sua vida. O poder de Deus que não traz dores. O poder de Deus a unção do Senhor que não traz culpa. A unção do Senhor que não traz dores.
O fluxo está limpando o canal. Está limpando o canal. Está limpando o canal agora para você ter vida. Vida. Vida em abundância. É um poder do Senhor. É o poder escrito em Salmos 92. É o fluxo de poder. O Senhor quer que você tenha poder, vida como de um boi selvagem. Você está esgotado. Você estava esgotado. Estava todo esgotado. O Senhor falou, recalibre. Reposicione. Seja reposicionado. O Senhor te dá força, te dá unção, te dá poder, vida, o fluxo, o poder da unção, para que você venha cumprir o propósito no seu trabalho, nos seus afazeres. O Senhor te renova agora. O Senhor te renova agora. Em nome santo de Yeshua Mashiach. Receba esse fluxo, receba esse poder. Receba agora esse poder em nome santo de Jesus de Nazaré. Receba esse fluxo de vida, trazendo vida, vida, vida em abundância. Algo está acontecendo agora na sua vida. Também vejo o Senhor aqui restaurando vasos quebrados. Pessoas que não estavam mais retendo, porque estavam com a sua com o seu vaso quebrado. Pessoas que foram quebradas aqui pelos outros. O Senhor está te refazendo agora como um vaso, sabe? Um vaso de honra. Um vaso que ali tem ali o fluxo de poder. Porque quando acontecer os milagres, a glória vai ser de Deus. A glória vai ser só dele. Por meio de você. Você é um canal. Não esqueça, você é um canal. Você é um canal. Você é um canal. E Deus, Ele quer te usar como um canal. Tudo que você tem que fazer é estar preparado, como um cano, preparado para receber esse fluir, essa unção que vem do trono de Deus. E eu desejo agora que essa unção seja impregnada na sua cara, nos seus ossos, na sua fisionomia, como foi com Eliseu, que até os ossos de Eliseu ressuscitaram mortos. E que sobre a tua vida seja liberada agora uma unção ou um fluxo dentro de você para trazer vida dentre os mortos. Uma unção para trazer saúde aonde você pisar. Você vai ter tanto poder, tanta unção. Você também não pode reter. Você tem que ser usado como um canal, mas você tem que ser recalibrado. Você vai começar a ver mudança na sua casa. Vai ver mudança na sua casa. O Senhor está enchendo o seu vaso nesta hora. O inimigo não vai aguentar. É muita carga, é muito fluir, como um boi selvagem. O Senhor está te restaurando agora. O óleo fresco está descendo agora para vocês. Óleo fresco sobre vocês. E há pessoas que vão tocar em vocês e vão sentir algo diferente. Pessoas vão tocar em vocês, vão sentir algo. Vai sair o poder, mas você tem que estar sempre se recalibrando. Onde você trabalha, você está no lugar certo, no trabalho certo. Lá vai fluir por meio de você para trazer o que? Restauração. Está sendo transbordante daqui hoje. Com o poder que vem do alto para abençoar a tua vida. Mas não se esqueça, meus amados, de recalibrar, de reajustar o canal, o fluxo de poder na sua vida, para que você não venha se deteriorar. Que o canal possa estar aberto e possa descer o fluxo do poder sobre a tua vida, porque você foi chamado para ser luz destas nações. Assim nós te pedimos, Adonai, no nome do seu filho Yeshua Mashiach, que ensinou
os segredos, Pai Santo, dos poderes de Blevanas. Ele falou em Atos que para não sair de Jerusalém, mas esperar até que do alto recebesse o poder, revestimento de poder. Shirieka, o que ele fala? Não façam nada sem receber esse fluxo que vem do alto, o poder que vem do Espírito do Eterno. Que essa unção agora se torne dentro de você. Liva rios de água viva. E como estou vendo aqui, de que demônios não vão aguentar olhar para você. Demônios não vão aguentar olhar, chegar perto de você. Por causa do cheiro do óleo, o cheiro do fluxo de poder que está dentro de você agora. Você vai estar cheirando esse fluxo de poder. Não estranhe o que vai acontecer por meio de você. Você é um tzadik, você é um justo. E nessa hora o Senhor está recarregando você, reenergizando você com o fluxo da vida, com o poder real, para que você venha também a operar milagres como um canal do poder do Senhor na tua vida, para ser bênção, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém. Você pode estar glorificando ao Senhor, ações de graças, ações ao nosso Deus. Aleluia. Realinhando o canal, ajuste o fluxo de poder, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.